Oi, galera do primeiro ano. Hoje o professor Rafael vai trabalhar um pouquinho com vocês a ideia de gráfico de uma função de primeiro grau. Então, só relembrando aqui rapidinho, né, a definição de uma função de primeiro grau. Gente, a gente tem como definição de uma função a lei de formação nela, como ela é escrita. Então, a gente tem y igual a x mais b, ou f de x, que eu já expliquei no último vídeo que eu gravei, né, na última aula, que o f de x, na verdade, é o y. Então a gente tem y igual a x mais b com a diferente de zero, porque se o a for zero, ela não é uma função de primeiro grau. A gente sabe, eu já falei também na última aula, no último vídeo, que o a ele é chamado de coeficiente angular e o b é chamado de coeficiente linear. O b vai ser exatamente onde a reta, a gente vai ver que todo o gráfico de uma função de primeiro grau vai formar uma reta, está aqui embaixo a definição, depois eu mando essa imagem para vocês. Observação, ó, o gráfico da função de primeiro grau sempre é uma reta. Então sempre vai ser uma reta se ela for uma função de primeiro grau. E esse b, voltando nele, ele vai nos mostrar onde a reta vai cortar o eixo y. Então a gente tem lá no plano cartesiano, aqui embaixo agora, plano cartesiano y e x, e a gente percebe que o b vai nos mostrar exatamente onde a reta vai cortar o eixo y. Então perceba que nessa função do exemplo aqui, o b vale menos 1. E a função, a reta da função, ó, ela cortou o eixo y aqui embaixo, no ponto A, exatamente no menos 1. Então vamos lá, para a gente construir um gráfico de uma função de primeiro grau, o que a gente precisa? Primeiro passo, escolher valores para x. Gente, os valores para x, quando a função para a gente construir um gráfico, pode ser 0, 1, 2, pode ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, 5 pontos, onde a gente vai trabalhar um pouco de número negativo e um pouco de positivo, para a gente poder ver os dois lados dessa função, tanto no eixo negativo para x, quanto no positivo. Mas nesse exemplo aqui, a gente vai pegar só 0, 1 e 2. Segundo passo, encontrar seus valores correspondentes. Quem são os valores correspondentes? São os valores que, quando eu troco o x por determinado valor, eu acho um valor para o y. Eu resolvo essa funçãozinha aqui. Eu acho um valor. E depois, o terceiro passo é traçar a reta que contenha os pontos x, y. Gente, esse ponto x, y é chamado de par ordenado. É onde a gente vai determinar, lá no eixo x e y, onde esse pontinho está localizado para a gente traçar uma reta. E toda vez que a gente resolver uma função de primeiro grau, a gente vai ter uma reta. Então aqui foi resolvido. A gente tem a função, exemplo, né, f de x ou y, né, igual a 2x menos 1. A gente escolheu, ó, escolhidos o valor para x, 0, 1 e 2. Pode ser então menos 2, menos 1 e 0. 2 pontos já dá para a gente determinar uma reta. Mas é legal a gente trabalhar no mínimo 3 ou 5 pontos para a gente poder trabalhar. Então a gente tem que a função é 2 vezes o x menos 1. 2 vezes o x, primeira linha aqui, o x vale 0. Então 2 vezes o 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0. Menos 1, se eu tenho 0 e devo 1, vou continuar devendo 1. Então o meu par ordenado é 0 e menos 1. Então o meu pontinho A é 0 para x, menos 1 para y. Olha aqui no gráfico, 0, bem na origem, para x, e menos 1 para y. Então, eu vou descer até o menos 1, aqui, determinado, ponto A. Então, beleza, localizei o primeiro pontinho no gráfico, no plano cartesiano. Vou agora determinar o seguinte, o segundo ponto, 1 para x, então 2 vezes o x, 2 vezes 1, 2. Menos o b, que é menos 1, 2 menos 1, 1. Então, eu tenho o par ordenado 1 para x e 1 para y, que é o ponto B. Então, eu venho aqui no gráfico e vou determinar 1 para x está aqui, subo, 1 para y, volta para cá, pontinho aqui, ponto B. Determinei o segundo ponto. 2 para x, vou lá e faço o cálculo. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então, o ponto C é 2 para x e 3 para y. Ponto C, 2 para x aqui embaixo, subo, 3 para y aqui em cima. E se eu traçar esses pontos, eu vou formar uma reta. Gente, é muito importante esses pontos estarem na mesma distância, já que é a mesma unidade. Ó, de 0 foi para 1, 1 unidade. De 1 foi para 2, 1 unidade. A distância tem que ser a mesma. Se eu colocar distâncias diferentes, não vai formar uma reta. Então, isso é importante. Gente, depois da gente determinar um gráfico,
tem a ideia de saber se o gráfico é uma função crescente ou decrescente. E a gente consegue determinar isso facilmente, determinando quem é o A. O A vai nos mostrar se é uma função crescente ou decrescente, até mesmo porque o A é o coeficiente angular, ele vai mostrar o ângulo dessa função. Então vamos lá. Se a gente tem o A maior do que zero, a reta é crescente. Então, se o A for maior do que zero, ele for positivo, a reta é crescente. Então, olhei no A. O A é positivo, reta crescente. Às vezes, gente, cai em exercício em prova que só quer saber isso. O gráfico da função tal é crescente ou decrescente? Aí você olha o A. O A é positivo, crescente. E quando o A é menor do que zero, ou seja, o A é negativo, o que acontece? A função é decrescente. E como eu já tinha dito no início, o B é o ponto de encontro entre o eixo Y e o gráfico da função do primeiro grau. Então, o B é onde corta o eixo Y. Gente, então aqui um resuminho, vou mandar para vocês esse resuminho de uma função de primeiro grau e a ideia do gráfico dela, quando é crescente e decrescente. Eu fiz uma apresentação aqui no GeoGebra agora para a gente ver algumas funções. Então, eu vou acionar uma função aqui, a função y, não sei se está dando para ver aí, acho que não, né? Deixa eu ajeitar aqui, opa, ajeitei. Aqui, ó, função y igual a x, então eu vou ligar ela. Olha o que aconteceu, y igual a x. Gente, não tem o a aqui, não aparece ele, né? Mas o a é 1. E não tem o b é 0. Então significa que vai cortar o eixo y no zero, ó. E realmente, ó, cortou no zero. E já que não tem nenhum valor maior do que 1 no a, ela corta o eixo na origem. Vamos ver outra para a gente ver o que acontece? A outra, y igual a 2x. O que muda da outra? Que aqui era 1 e aqui é 2. Vocês vão perceber que só vai mudar o ângulo. Olha só. Ó, cortou no mesmo lugar e só mudou o ângulo. Então o 2 fez que o ângulo aqui do azulzinho com o eixo x fosse maior. Vamos pegar agora outra. Uma C aqui, que é a y igual a menos 2x. Vou acionar ela. Opa, ela foi lá do outro lado. Vou desligar lá primeiro para a gente ver um negócio. Ó. Elas parecem que têm o mesmo comportamento, mas em ideias opostas, né? Por quê? Porque uma tem 2 positivo e a outra tem 2 negativo. O que isso significa? Que a azulzinha aqui é a função crescente, o A é positivo, e a verdinha é uma função decrescente, que o A é negativo. Gente, vou desligar as duas e vamos pegar a outra agora e ligar a de novo. Ó, coeficiente linear é 0. Vamos ligar uma agora que o coeficiente linear é 3. Ó. O B é igual a 3. Olha o que acontece. Ela praticamente tem um comportamento parecido, só que o Y é cortado no ponto 3. Porque o B é igual a 3. Se eu pegar agora uma com o mesmo comportamento com o X, mas o B é diferente. Ó, B menos 2. Aonde veio parar aqui embaixo? B menos 2. E ela também é crescente porque o A é positivo. Vou ligar outra. Ó, A negativo. Aonde veio parar aqui embaixo? Coeficiente angular negativo. Função decrescente. E corta no menos 2. Vou desligar as primeiras e vou ligar outra parecida com ela. Ó, coeficiente linear negativo, negativo. Os dois cortaram no menos 2. Mas o angular, um é menos 4 e o outro é mais 4. Então a roxinha é crescente, ó. Ela está crescendo. E essa rosa aqui, vermelha, eu acho, né? Ela está decrescendo. Vou desligar as duas. E agora eu vou ligar uma que não tem o X, ó. Olha o que acontece. Ela parece uma reta paralela ao eixo X. Por quê? Ela não tem raiz, ela não corta o eixo X. Então, ela não é uma função de primeiro grau. Vou desligar. Vou ligar uma aqui, gente, que o comportamento dela é um pouco diferente das outras. Olha só. Ela tem o Y igual a 5, né? Corta no 5, é o B igual a 5. O 3x aqui é uma função crescente. Vejam que a de cima, o que muda para de baixo? O menos 3x está aqui no primeiro membro. Mas se eu ligar ela também, o que acontece? Ela está em cima da outra. Ó. Então pode ser que ela apareça dessa maneira aqui. Qual é a diferença para essa? Que esse 3x negativo aqui, ele veio aqui para o outro lado positivo. E ele está aqui agora. Então, ó, liguei essa, desligo ela, ligo essa. Não são iguais? A diferença é que eu trabalhei nela, só isso.
Então, desligando, ligando outra aqui embaixo, que é uma decrescente, ó. Então, a gente tem várias maneiras de trabalhar essa ideia de equação, função de primeiro grau. Crescente e decrescente, com a ideia do sinal do A, onde ela vai cortar o eixo y com o valor do b. Então, é importante o valor do y e do b para a gente trabalhar essa ideia do gráfico de uma função. Tá bom, gente? Pessoal, além disso, eu também deixei aqui para a gente trabalhar a montagem de dois gráficos. Vai ficar meio extenso o vídeo, mas vamos lá. Eu quero montar o gráfico da função y igual a x. Essa é fácil, né? Então, determinei valores para x aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, para quando o x vale menos 2, vou trocar aqui, então, agora vai aparecer minha mão na frente, né? Menos 2. Preciso fazer alguma coisa? Não, o x está sozinho, então aqui também é menos 2. Y igual a x, então y igual a menos 1, então menos 1. Essa aqui é bem fácil, né? Menos 1. Y igual a 0, 0, aqui também dá 0. Y igual a 1, y igual a x, né? Então 1, 1. Y igual a 2, 2, 2. Montei um monte de parzinho ordenado aqui, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá localizar esses pontos no gráfico. Então eu venho aqui no GeoGebra e vou ligar essa função. Liguei ela. A função, voltando lá, gente, ela está nos falando o seguinte. Vou deixar aberto aqui mesmo que a gente consegue guardar os números, né? Ó, menos 2 e menos 2, menos 1 e menos 1, 0, 0, 1 e 1, 2 e 2. Então vamos lá no gráfico para a gente ver. Ó, menos 2 com menos 2, menos 1 com menos 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2. Uma função bem simples da gente montar um gráfico. Se a gente precisa desenhar, a gente vai pegar uma régua, fazer a ideia da escala bem bonitinha, né? Separar de 1 em 1 centímetro, ou 2 em 2, vocês que escolhem. Ou mesmo quem tiver facilidade, tiver acesso para papel quadriculado, ajuda muito, gente. A gente já trabalha com quadriculado, igual está aqui na tela de GeoGebra. Vamos ver outra função? Y igual a 3, x mais 3. Para começar, gente, antes de continuar, eu já escrevi aqui que o c, que essa função é uma função crescente. Por quê? O valor do a é 1. Então, o a aqui é 1. Quando não aparece, ele é 1, né? Aqui também, pode ver que o a é 1. E ele é positivo. Se ele é positivo, novamente, é uma função crescente. Então, já coloquei aqui o c de crescente. E a próxima que a gente vai fazer, o a é menos 2. Está aqui o a. Menos 2. Se ele é menos 2, o que acontece? Ele é uma função decrescente. Já coloquei até o d aqui, a gente vai perceber lá no gráfico depois. Então vamos resolver essa aqui rapidinho. Então no lugar do x, menos 2. O 1 vezes menos 2 nem preciso pôr. Então eu tenho menos 2 mais, mais 3. Eu devo 2, tenho 3, vai ficar igual a 1. Então aqui o par ordenado é menos 2 e 1. Então, menos 2 e 1. Próximo, vou trocar o x agora para menos 1. Então, eu vou ter menos 1 mais 3. Mais 3. Devo 1, tenho 3 para pagar. Vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 2. Então, aqui menos 1 e 2. Estou montando os parzinhos ordenados e fica fácil de montar o gráfico depois. Vamos para o próximo. Tenho menos 1 da função, né? Agora não é menos 1, agora vou trocar o x por 0, né? Então, 1 vezes 0. Então, eu já sei que vai dar 0. 0 mais 3. 0 mais 3, eu vou ter igualdade 3. Então, aqui, nem preciso colocar o 3, né? 3. Fecho parênteses, tem mais um par ordenado. Já tem 3 pontos, ó. Mas posso montar o restante. Então, agora o x vale 1. Então, 1 mais 3... 1 mais 3 igual a 4. Gente, por que eu estou fazendo direto? Porque eu sei que qualquer número vezes 1 dá ele mesmo. Então, eu nem estou colocando 1 aqui para fazer a multiplicação. Aqui embaixo, a gente vai ter que fazer vezes 2, porque vai mudar o valor. Mas aqui é tranquilo. Então, voltando aqui, trocando agora o x por 2. Então, 1 vezes 2 vai dar 2, mais o 3, que dá igual a 5.
Então eu tenho aqui em cima 4, né? E aqui 5. Então eu terminei de fazer a ideia dos pares ordenados, com os pontos que eu determinei, e agora eu vou localizar no gráfico. Menos 2 e 1, menos 1 e 2, 0 e 3, 1 e 4, 2 e 5. Então voltando aqui no GeoGebra, a gente vai determinar esses pontos. Então agora nem vou ligar ela primeiro, primeiro eu vou determinar o ponto. Então eu quero qual ponto primeiro? Menos 2 para x, menos 2 para x e 1 para y. Então vem aqui no GeoGebra, menos 2 para x e 1 para y. Então o ponto está aqui, ó, menos 2 para x, 1 para y. Vou lá agora no gráfico, vou determinar o outro. Menos 1 para x e 2 para y. Então, menos 1 para x e 2 para y. Então, está aqui, ó. Então, A, B. Vou pegar o outro ponto. 0 para x e 3 para y. Veio aqui no GeoGebra. 0 para x e vou subir no y. 3 para y aqui. Próximo ponto. 1 para x e 4 para y. Então, 1 para x, 4 para y aqui em cima. Ó, 4 para y. 1 para x aqui embaixo. Pontinho ligado aqui em cima. Próximo ponto. 2 para x, 5 para y. Então, 2 para x, 5 para y aqui em cima. Será que forma uma reta? Visivelmente a gente vê que forma uma reta, mas eu vou ligar agora essa equação. Qual que é ela mesmo? É a x mais 3, né? Deixa eu ver se eu tenho ela feita aqui já. X mais 3 não tenho. Eu vou digitar ela aqui embaixo então. Gente, para digitar uma função de GeoGebra é só vir aqui, ó. Eu faço aqui y igual a x mais 3. Vou lá e dou Enter. Olha o que acontece. Formei a minha reta que eu acabei de calcular lá no meu gráfico, na tabelinha para fazer o gráfico. Vamos ver outra agora, que o coeficiente angular é negativo, então ela vai ser decrescente para a gente ver o que acontece. Então eu vou trocar o x por menos 2 primeiro. Então eu vou ter menos 2 vezes... Gente, tem que colocar parênteses quando é negativo. Menos 2. Fecha parênteses. Mais 1. Mais 1. Gente, resolvendo tudo direto para a gente não perder muito tempo, não ficar muito longo o vídeo, não ficar cansativo, né? A gente vai lá. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 dá 5. Então eu tenho menos 2 e 5 para x. Menos 2 para x e 5 para y. Trocando de novo. Então aqui agora, menos 2 vezes, vou abrir o parênteses porque é negativo, menos 1, fecha parênteses, sinalzinho de mais, né, do mais 1, mais 1. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2 positivo, menos com menos. 2 mais 1 vai dar 3. Então, o par ordenado, menos 1 para x e 3 para y. O zero, precisa pôr parênteses, professor? Gente, é opcional, não precisa pôr, porque o zero não tem sinal, assim como os positivos eu não preciso pôr o parênteses. Se quiser pôr, pode pôr. Então, 2 vezes 0 mais 1. Igual, 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Então, o ponto 0 para x e 1 para y. Fecha o parênteses, montei mais um parzinho ordenado. Opa. Próximo ponto, 1 para x. Então, eu tenho menos 2 vezes 1 mais 1. Vejam que eu só estou trocando o x pelos meus valores. Menos 2 vezes 1 agora vai dar negativo. Por quê? O menos com o mais do 1. Quando não tem sinal aqui, significa que ele é positivo. Então, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2 negativo. Menos 2, mas tem 1 para pagar, tem 1 positivo. Vou ficar com 1. Então, 1 e 1, o par ordenado. 1 para x, 1 para y. Gente, percebam que está decrescendo de quanto em quanto? De 2 em 2. Gente, aqui é menos 1, né? Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Mais 1, eu tenho menos 1. Então, aqui eu tenho menos 1. Olha só, gente, um errinho bobo. Que acaba acontecendo, daí na hora de montar o gráfico, o que vocês vão perceber? Nossa, esse ponto ficou fora, não formou uma reta. Aí você volta aqui no cálculo e percebe que teve um erro no cálculo. E acontece, gente. Então, aqui agora menos 2. Menos 2 vezes, estou trocando o x agora por
2 aqui embaixo. Então, vezes 2. Mais o 1 da fórmula, né? Da funçãozinha aqui em cima, mais 1. Então, mais 1. Que é igual, menos 2 vezes 2 vai dar quanto? Menos 4. 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos 4. Menos 4 mais 3 eu vou ter... Menos 4 mais 1 eu vou ter menos 3. Então, menos 3 par ordenado